No crepúsculo avermelhado de Lisboa, Ana sentiu o mundo desabar pela terceira vez naquela semana. O eco da risada do pai ainda reverberava nas paredes da mansão em Belém, mas agora era engolido pelo silêncio que ela mesma impusera, um muro invisível erguido contra o luto que a devorava. Quando o caminhão de lixo parou abruptamente na rua estreita, e um rapaz de olhos castanhos e sorriso torto saltou para recolher as sacolas esquecidas à porta, Ana não imaginava que aquele estranho seria o furacão que derrubaria suas defesas. A mansão dos Carvalho era um relicário de mármore e ouro, encravada nas colinas de Belém como uma joia reluzente sob o sol eterno de Portugal. Ali, o ar cheirava a azulejos antigos e ao sal do Tejo, mas para Ana, de 28 anos, era uma prisão de ecos vazios. Seu pai, o bilionário Manuel Carvalho, o homem que construíra um império de vinhos e hotéis espalhados pelo Douro e pelo Algarve, morrera num acidente de iate há 6 meses, deixando-a sozinha com uma herança que pesava como chumbo. Desde então, Ana não falava. Nem com a mãe, que vagava pelos salões como um fantasma elegante, nem com os advogados que pressionavam por decisões sobre o legado. Seu silêncio era uma armadura, tecida de dor e raiva contra um destino que roubara a única voz que a fazia se sentir vista. Naquela manhã de outono, o sol filtrava-se pelas janelas altas, pintando padrões dourados no piso de madeira polida. Ana estava na cozinha, os dedos traçando o contorno de uma xícara de chá frio, quando ouviu o ronco do caminhão. Era rotina, os lixeiros passavam toda quarta-feira, recolhendo os restos de uma vida que outrora transbordava. Mas algo mudou. Em vez do habitual bater apressado na porta lateral, houve uma batida suave, quase hesitante. Ana congelou, o coração acelerando como se um intruso invadisse seu santuário. Do outro lado da porta, Pedro Oliveira limpava o suor da testa com o dorso da mão. Aos 25 anos, ele era o orgulho discreto de Alfama, um bairro onde as ruas de paralelepípedos contavam histórias de fado e revoluções. Filho de uma costureira e um pescador reformado, Pedro crescera entre o cheiro de sardinhas grelhadas e as melodias roucas de Amália Rodrigues e quando nas varandas. Seu trabalho como lixeiro era honesto, suado, e pagava as noites de estudo na universidade noturna, onde sonhava em se tornar designer gráfico. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo sua família devota, era o segredo que carregava no peito: Pedro era gay, e em Lisboa, terra de tolerância aparente, isso ainda era uma sombra a ser escondida dos olhares julgadores da vizinhança conservadora. Ele batera na porta por causa de uma sacola rasgada, espalhando papéis velhos pelo jardim impecável. Desculpe, senhora, murmurara para si mesmo, imaginando a dona da casa como uma das viúvas altivas que o ignoravam. Mas quando a porta se entreabriu, e ele viu Ana, pálida, com olhos verdes que pareciam poços de tempestade, algo o deteve. Ela não gritou, não chamou o mordomo. Apenas estendeu a mão, pegando a vassoura que ele oferecia, e por um instante, seus dedos se tocaram. Foi o suficiente para que Pedro sentisse um arrepio, não de medo, mas de reconhecimento. Aquela mulher não era altiva, era quebrada. Ana fechou a porta devagar, o toque estranho ainda queimando na pele. Quem era ele? Um lixeiro comum, com mãos calejadas e um sorriso que iluminava o rosto moreno como o sol de verão. Ela voltou para a cozinha, o chá agora morno, e pela primeira vez em meses, uma palavra formou-se em sua mente: obrigado. Mas não saiu. Em vez disso, ela observou pela janela enquanto ele varria o jardim com eficiência gentil, assobiando uma melodia de fado que ela reconhecia do pai. O som infiltrou-se em seu silêncio como uma brisa, e Ana sentiu as lágrimas subirem, não de tristeza, mas de uma saudade que doía menos. Dias se passaram, e o caminhão tornou-se um ritual. Pedro notava as sacolas sempre prontas, perfeitamente amarradas, como se alguém as preparasse com cuidado. Ele começou a deixar pequenos gestos: uma flor silvestre colhida na rua, enfiada entre os sacos, um bilhete rabiscado em um guardanapo: bom dia, o sol está lindo hoje. Ana os encontrava, e embora não respondesse, guardava tudo em uma caixa de madeira sob a cama, um tesouro secreto em meio ao caos da mansão. Uma semana depois da morte de Manuel, a mãe de Ana, Isabel, convocaram uma reunião familiar. Os tios, ambiciosos e de olhares ávidos, chegavam de Porto e Coimbra, cheios de conselhos sobre como salvar o império. Ana precisa falar, decidir, diziam, ignorando o vazio em seus olhos. A pressão montava como uma onda, e naquela noite, sozinha no jardim, Ana sentou-se no banco de pedra onde o pai contava histórias de sua juventude em Évora. O luar prateava as roseiras, e ela apertou os punhos, o silêncio agora uma prisão que a sufocava. Foi então que ouviu passos. Não os dos empregados, mas leves, hesitantes. Pedro, terminando o turno noturno, uma raridade, mas o caminhão quebrara mais cedo, passara pela rua por acaso. Viu a silhueta dela, curvada como uma árvore ao vento, e sem pensar, aproximou-se do muro baixo. Ei, sussurrou, a voz baixa para não alarmá-la. Tudo bem aí? Parece que o mundo pesa nos ombros.
Ana ergueu o olhar, surpresa. Ele estava ali, uniformizado, com uma lanterna na mão, o rosto iluminado pela luz fraca. Pela primeira vez, ela não fugiu. Em vez disso, acenou com a cabeça, devagar, e apontou para o banco ao lado. Pedro hesitou, sabendo que invadir propriedade alheia era risco, mas algo naqueles olhos o puxou. Ele pulou o muro com agilidade, sentando-se a uma distância respeitosa. Eles não falaram. Não no início. Pedro apenas observou as estrelas, traçando constelações com o dedo no ar. Aquela é a Orion, disse por fim, quebrando o gelo. Meu pai me ensinou. Dizia que caçadores como ele precisavam de guias no céu. Ana seguiu o gesto, e um suspiro escapou de seus lábios, o primeiro som em meses. Pedro sorriu, sem pressionar. O silêncio tem sua voz, sabe? Às vezes, é o que mais diz. Naquela noite, Ana não dormiu. As palavras dele ecoavam, e pela manhã, quando o caminhão passou, ela deixou uma nota na sacola, obrigada. Ana. Pedro a encontrou no almoço, no refeitório dos lixeiros perto do cais do Sodré, e seu coração acelerou. Ele, que sempre escondera sua essência por medo de rejeição, recordando o dia em que seu primo o chamara de aberração, numa festa de família, sentiu uma faísca de esperança. Ana não era como os outros, ela via além das aparências. Os encontros tornaram-se rotina. Pedro escalava o muro após o turno, e eles sentavam no jardim, trocando silêncios que aos poucos se enchiam de palavras. Ana contou sobre o pai, as viagens pelo Alentejo colhendo uvas, as noites de fado em casas enfumaçadas. Pedro falou de Alfama, das festas de Santo António onde dançava escondido, dos sonhos de criar posteres que capturassem a alma de Lisboa. Ele não mencionou sua orientação ainda, o medo de perder aquela conexão frágil o continha. Mas Ana percebia os olhares dele para os casais no Tejo, a forma como evitava histórias de namoradas. Um mês depois, o conflito irrompeu. Isabel descobriu os bilhetes, os gestos, e confrontou Ana num jantar formal. Um lixeiro. Ana, você é uma Carvalho. Isso é loucura, escândalo. Seus tios ecoaram, falando de reputação, de noivos potenciais de famílias ricas. Ana, pela primeira vez, falou, um sussurro rouco, ele me entende. Mas o silêncio voltou, mais pesado, e ela evitou o jardim por dias. Pedro, magoado mas determinado, deixou uma carta longa na sacola. Não sou o que esperam de você, Ana. Sou só Pedro, o rapaz que vê em você a força que o mundo ignora. Se o muro for alto demais, eu paro. Ele não parou de passar, mas seu coração doía com as noites solitárias, sonhando com o amor que nunca tivera, um rapaz de Alfama que fugira para a Espanha após um beijo roubado. O ponto de virada veio numa tempestade de novembro. Lisboa uivava com ventos do Atlântico, e Ana, sozinha na mansão, ouviu o trovão como o rugido do pai. Pânico a invadiu, ela correu para o jardim, encharcada, gritando pela primeira vez, pai. Pedro. O muro estava escorregadio, mas ela o escalou, tropeçando nas ruas de Belém em direção à Alfama, guiada por um instinto primal. Pedro estava em casa, uma kitnet apertada com paredes cobertas de esboços, quando bateram à porta. Ana, tremendo, caiu em seus braços. Eu falo agora, disse ela, a voz quebrada pela chuva. Por você. Porque você me salvou. Eles se abraçaram sob o aguaceiro, e Pedro, com lágrimas misturadas à água, confessou, eu sou gay, Ana. Sempre fui. Mas você. Você é minha família, a primeira que me aceita sem perguntas. O abraço apertou, e naquele momento, o mundo mudou. Não era romance carnal, mas uma conexão profunda, uma ponte sobre abismos de preconceito e perda. Ana riu pela primeira vez, um som cristalino, e Pedro chorou de alívio. Juntos, eles enfrentariam a família dela, a sociedade de Lisboa que julgava por classe e segredos, e os demónios internos que ainda sussurravam dúvidas. Mas o destino, caprichoso como o fado, reservava reviravoltas. Na semana seguinte, durante uma gala beneficente no Hotel Ritz, onde Isabel insistira que Ana aparecesse para manter as aparências, Pedro foi convidado como voluntário, um favor de um amigo designer. Vestido com um smoking emprestado, ele circulava entre luminares, os olhos encontrando os de Ana através da multidão. Ela, num vestido verde esmeralda que realçava seus olhos, sentiu o peito apertar. Mas então, um homem se aproximou dela, Tomás, o filho de um sócio do pai, charmoso e calculista, com um sorriso que prometia alianças comerciais. Você está radiante, Ana, disse ele, a mão demorando no braço dela. Seu pai ficaria orgulhoso. Deixe-me ajudá-la a decidir sobre o império. As palavras soavam como correntes, e Ana recuou, o pânico subindo.
Pedro, do outro lado do salão, viu a cena e avançou, o coração martelando. Ela decide sozinha, interveio, a voz firme apesar do tremor. Tomás riu, desdenhoso. E quem é você? O garçom. O salão congelou. Murmúrios espalharam-se como fumaça. Um lixeiro aqui. Escândalo. Isabel empalideceu, os tios bufaram. Ana, porém, ergueu a cabeça, a voz clara pela primeira vez em público. Ele é meu amigo. O único que me vê de verdade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo tilintar de taças nervosas. Naquela noite, de volta à mansão, Isabel confrontou a filha. Você arruinou tudo. Um homem como ele. E ouvi rumores, Ana. Rumores sobre preferências. Pedro, que viera para se desculpar, ouviu da porta entreaberta. Seu segredo, sussurrado em Alfama, chegara aos ouvidos da elite. Ele entrou, o queixo erguido. Sim, sou gay. E isso não me torna menos humano. Ana me salvou tanto quanto eu a ela. O ar crepitou com tensão. Isabel, com lágrimas nos olhos, revelou seu próprio segredo, seu pai. Ele tinha um irmão, meu cunhado, que viveu o mesmo. Escondido, até o fim. Eu o amava como família, mas o preconceito o destruiu. A confissão quebrou algo em todos. Abraços hesitantes seguiram, e pela primeira vez, a mansão ecoou com risos misturados a soluços. Mas as reviravoltas não paravam. Tomás, humilhado, tramou nas sombras. Semanas depois, um artigo anónimo no jornal Diário de Notícias explodiu, Herdeira Carvalho e seu amigo misterioso, escândalo ou romance proibido. Fotos granuladas de Pedro e Ana no jardim viralizaram, alimentando fofocas sobre relações impróprias. A pressão sobre o império cresceu, acionistas ameaçaram boicotes, citando valores tradicionais portugueses. Ana, agora falante e feroz, defendeu-se numa entrevista coletiva, ao lado de Pedro. Amor não tem rótulos. Nem classes. Meu pai construiu isso com coração, não com preconceitos. Pedro, ao seu lado, acrescentou, Lisboa é cidade de todos, de fado e liberdade. O público dividiu-se, alguns aplaudiram a coragem, outros cuspiram ódio nas redes. Em meio ao caos, um novo laço surgiu. Sofia, uma jornalista lésbica que cobria a história para um blog LGBT, aproximou-se de Ana durante uma manifestação pela igualdade no Rossio. Com cabelos curtos e olhos castanhos quentes, Sofia via além da herdeira, via a mulher ferida buscando voz. Você não está sozinha, disse ela, compartilhando sua própria jornada, o casamento forçado com um homem por família católica, o divórcio doloroso, a descoberta do amor verdadeiro numa parceira de Évora. Ana sentiu um puxão familiar, um calor que não era amizade, mas algo mais profundo. Pedro, percebendo, sorriu, vá em frente. Eu cuido das costas. Ele mesmo encontrou consolo em Miguel, um barman de Alfama que o convidara para um café após ler o artigo. Miguel, abertamente gay e ativista, beijou Pedro sob as luzes do bairro alto, um beijo que selava não só desejo, mas aceitação. O clímax irrompeu numa noite de São João, com fogueiras crepitando nas ruas de Alfama. Tomás, enlouquecido por vingança, confrontou Pedro num beco escuro, gritando acusações homofóbicas. Você corrompeu ela. Monstro. O soco veio rápido, mas Pedro desviou, respondendo com palavras afiadas, o monstro é quem julga sem conhecer. Ana e Sofia, procurando por ele nas festas, chegaram a tempo de ver a briga. Ana interveio, a voz trovejante, toque nele e perde tudo. Tomás recuou, mas não antes de jurar ruína. Ameaçado, ele vazou documentos falsos sobre fraudes no Império de Manuel, forçando uma investigação. A mansão virou circo de repórteres, Isabel desabou em depressão, e Ana questionou tudo. Vale a pena, Pedro? Ele, com o olho roxo inchado, segurou sua mão. Vale por nós. Por quem vem depois? No tribunal, semanas de tensão culminaram. Advogados gritavam, juízes franziam testas. Mas Ana, com Sofia ao lado como apoio moral, testemunhou com verdade crua. Meu pai me ensinou honra. Pedro me ensinou amor. Provas revelaram a falsidade de Tomás, um golpe por inveja, não justiça. Ele foi desmascarado, preso por difamação, e o império sobreviveu, fortalecido pela mídia positiva sobre a herdeira que falou. Com a poeira assentando, os laços se aprofundaram. Pedro e Miguel mudaram para um apartamento em Alfama, pintando paredes com murais de arco-íris e fado. Ana e Sofia, após noites de conversas sob as estrelas do Tejo, compartilharam o primeiro beijo num piquenique no Parque Eduardo VII, suave, cheio de promessas, um amor que florescia devagar, curando feridas antigas.
Anos depois, na mansão reformada como Centro Cultural GLBT, Ana discursava para uma multidão. O silêncio me protegia, mas a voz me libertou. Graças a um lixeiro que viu minha alma. Pedro, ao lado de Miguel, aplaudia, o sorriso torto e intacto. Lisboa, com suas 7 colinas e segredos, testemunhava mais uma história de superação, prova de que o amor, em todas as suas formas, dissolve muralhas. Mas espere, o destino sempre guarda um último twist. Durante a reforma, Ana encontrou uma carta amarelada no sótão, de seu tio-avô, o irmão escondido do pai, confessando seu amor por um marinheiro do Tejo. Viva sem medo, minha sobrinha futura, terminava. Lágrimas caíram, e Ana abraçou Pedro, você mudou tudo. Mas nós mudamos o mundo. E assim, sob o sol perene de Portugal, eles seguiram, amigos, amantes, família escolhida, sendo uma tapeçaria de coragem contra o tecido do preconceito. O sol de verão escaldava as ruas de Alfama, transformando o asfalto em um espelho de calor que refletia as cores vibrantes das fachadas. Ana caminhava ao lado de Sofia, os dedos entrelaçados casualmente, como se o gesto fosse a coisa mais natural do mundo. Fazia 3 meses desde o escândalo no tribunal, e Lisboa parecia ter perdoado, ou pelo menos esquecido, o drama dos Carvalho. Jornais agora elogiavam Ana como a voz da nova geração, e o centro cultural que ela fundara na mansão antiga pulsava com vida, oficinas de arte para jovens LGBTQ+, noites de fado reinterpretado com letras de empoderamento, e exposições de fotos que capturavam a alma escondida da cidade. Mas por trás do sorriso público, Ana carregava uma inquietação sutil. Sofia notava os momentos em que seus olhos se perdiam no horizonte do Tejo, como se buscasse o fantasma do pai nas águas ondulantes. O que é, amor? Perguntou Sofia numa tarde preguiçosa, enquanto se abrigavam na sombra de uma esplanada no Chiado, saboreando pastéis de nata quentes. Ana hesitou, mexendo o café com a colher. Às vezes, sinto que ainda não disse tudo. Como se o silêncio voltasse, devagar. Sofia apertou sua mão, os olhos castanhos cheios de compreensão. Jornalista por vocação, ela aprendera a ler entre linhas, nas próprias histórias de rejeição familiar, nas entrevistas com ativistas que lutavam contra a homofobia rural em Trás-os-Montes. Então fale. Comigo, com Pedro. Ou escreva, se for mais fácil. Ana sorriu fraco, recordando como Sofia entrara em sua vida como uma brisa fresca, durante a manifestação no Rossio, com um cartaz que dizia, amor não tem gênero, só coração. Elas conversaram horas, trocando confidências sobre amores não correspondidos, o de Ana por um ideal de perfeição imposto pela família, o de Sofia por uma ex que a traíra com mentiras. Enquanto isso, em Alfama, Pedro e Miguel preparavam o jantar num apartamento que cheirava a alho e manjericão. O espaço era pequeno, mas transbordava personalidade, paredes com grafites coloridos desenhados por Pedro, prateleiras de verniz de Maria João Pires e Caetano Veloso, e uma janela que enquadrava perfeitamente a sede de Lisboa ao pôr do sol. Miguel, com seu jeito extrovertido de barman, tatuagens nos braços contando histórias de viagens pelo Brasil, provocava Pedro, você tá quieto hoje, artista. Pensando na herdeira de novo. Pedro riu, cortando tomates com precisão. Sempre penso nela. Mas agora é bom, ela tem você, Sofia. E eu tenho isso. Ele gesticulou para o apartamento, mas seus olhos traíam uma sombra. O soco de Tomás deixara não só uma cicatriz física, mas uma dúvida, valia a pena expor-se tanto. Seus pais, ainda em Alfama, souberam do segredo pelo jornal, e a reação fora mista, abraços hesitantes da mãe, silêncios constrangedores do pai. Filho, só queremos você feliz, dissera ela, mas Pedro sentia o peso das expectativas não ditas. O telefone tocou, quebrando o momento. Era Ana, venham para cá. Preciso de vocês. Tem algo no sótão. Do pai. A voz dela tremia, e Pedro sentiu o instinto protetor acordar. Meia hora depois, os 4 se reuniam na mansão, o ar pesado com o cheiro de poeira antiga. Ana os levou ao sótão, uma caverna de caixas e móveis cobertos por lençóis fantasmas. Eu estava organizando para o centro, explicou, acendendo uma lâmpada fraca. E achei isso. Ela estendeu a carta amarelada, as palavras desbotadas mas legíveis. Era de 1975, escrita por João Carvalho, o tio-avô de Ana, para o irmão Manuel. Meu querido Manuel, se você ler isso um dia, saiba que o amor que sinto por Raul, o marinheiro de olhos azuis que cruza o Tejo todas as manhãs, não é pecado, mas bênção. A família nos esconde, a igreja nos condena, mas Lisboa, em segredo, nos acolhe. Viva por mim, irmão. AMS em correntes. Uma foto caía da carta, 2 homens jovens, abraçados num cais esquecido, sorrisos radiantes contra o mar. O grupo ficou em silêncio, o impacto ecoando como um acorde de guitarra portuguesa.
Sofia leu em voz alta, sua voz embargada. Miguel, com lágrimas nos olhos, murmurou, meu avô contava histórias assim. Amores silenciados pela ditadura. Pedro, tocando o ombro de Ana, disse, seu pai sabia. Guardou isso por quê? Ana balançou a cabeça, talvez por medo. Ou por amor. Ele me disse uma vez, filha, segredos são pesos. Mas alguns valem a pena carregar. A descoberta reacendeu feridas, mas também curou. Naquela noite, eles se reuniram na varanda, vinho do Douro fluindo como rios de memória. Ana falou horas, sobre o pai rindo em festas de colheita, sobre a solidão que a consumira, sobre como Pedro fora o primeiro a atravessar o muro. Você não mudou só minha voz, disse ela, erguendo a taça. Mudou meu mundo. Pedro, vulnerável, confessou suas inseguranças. Eu tinha medo de ser só o amigo exótico. Mas com Miguel, aprendi que ser visto é libertador. Sofia e Ana trocaram olhares, o ar carregado de uma intimidade crescente. Mais tarde, sozinhas no jardim, Sofia beijou Ana devagar, sob as roseiras que Manuel plantara. Você é minha musa agora, sussurrou. Ana, com o coração acelerado, respondeu no beijo, um passo além da amizade, um mergulho no desconhecido de si mesma. Mas o passado não descansava. Dias depois, um envelope anónimo chegou à mansão, fotos antigas de João e Raul, com uma nota, a verdade custa caro. Paga ou sofra. Tomás, libertado sob fiança, tramava de novo, aliado a um tio ambicioso de Ana que via no escândalo uma chance de herdar mais. A ameaça era clara, expor o segredo familiar para desestabilizar o centro cultural. O pânico voltou, mas agora Ana não se calava. Com Pedro, eles investigaram, rastreando o remetente até um café decadente no Bairro Alto. Lá, confrontaram um informante nervoso, um ex-empregado dos Carvalho. Foi por dinheiro, confessou ele. Tomás prometeu. A polícia foi chamada, e mais uma vez, o nome dos Carvalho encheu as manchetes, mas desta vez, com solidariedade. Ativistas GLBT marcharam em apoio, e o rei do fado moderno, Marisa, ofereceu um show beneficente. No clímax da crise, durante o show no centro, com multidões dançando sardanas sob luzes coloridas, Tomás invadiu o palco, microfones em punho, mentiras. A família Carvalho esconde podridão. O caos explodiu, gritos, flashes de câmaras. Pedro, no meio da multidão com Miguel, correu para o palco, mas foi Ana quem o deteve, deixe-me. Ela pegou o microfone, voz firme como o aço do Tejo, sim, meu tio-avô amava um homem. E isso o tornava humano, não podre. Portugal mudou desde 1975. Nós mudamos. O público aplaudiu, um rugido que abafou os berros de Tomás. Seguranças o arrastaram, e no silêncio que seguiu, Ana continuou, meu amigo Pedro me ensinou isso. Ele, um lixeiro gay de Alfama, viu em mim o que nem eu via. Amor vence ódio. Pedro subiu ao palco, abraçando-a, e o show recomeçou com uma ovação que ecoou pelas colinas. Com Tomás preso de novo, por extorsão, a paz voltou. O centro floresceu, atraindo turistas e locais para diálogos sobre identidade. Ana e Sofia se mudaram para um apartamento em Princesa, com vista para o Castelo de São Jorge, onde noites eram preenchidas por livros e carícias suaves. Pedro e Miguel abriram um estúdio de design, criando posters para o movimento LGBTQ+, imagens de casais entrelaçados contra o azul do céu lisboeta. Um ano depois, no aniversário de Manuel, eles se reuniram no iate restaurado do pai, ancorado no Tejo. Ana espalhou cinzas simbólicas, não as do pai, mas pétalas de rosas, e falou para o rio, obrigada por me dar voz. Pedro, com Miguel ao lado, ergueu uma taça, pelo lixeiro que mudou tudo. Risos encheram o ar, e sob o sol poente, Portugal sussurrava sua aprovação eterna. O outono chegava a Lisboa com um manto de folhas douradas que dançavam nas calçadas de calcário, como confetes de uma festa esquecida. Ana acordava cedo agora, o sol filtrando pelas cortinas de linho em seu apartamento com Sofia, o aroma de café fresco misturando-se ao perfume de jasmim que Sofia cultivava na varanda. Aos 29 anos, Ana sentia-se renascida, não mais herdeira muda, mas uma mulher que navegava o império com mão firme e coração aberto. O Centro Cultural, batizado de Vozes do Tejo, era um sucesso, workshops lotados, parcerias com a Universidade de Lisboa, e até um podcast que Pedro produzia, narrando histórias de resiliência GLBT com a voz grave e cativante de Miguel como narrador convidado. Mas a calmaria era ilusória. Isabel, a mãe de Ana, que se recuperara da depressão com terapia e yoga no Algarve, ligara na véspera, filha, os tios querem uma reunião. Sobre o futuro do Império. Eles ainda duvidam. A dúvida era código para preconceito, os tios,
ancorados em tradições do interior, viam o centro como distração liberal, e sussurravam sobre influências inadequadas de Pedro e Sofia. Ana desligou o telefone com um suspiro, mas Sofia, saindo do banho com toalha nos ombros, percebeu. Não deixe eles te calarem de novo, disse, beijando sua testa. Seu relacionamento florescera devagar, como uma videira no Douro, conversas profundas sobre feminismo e identidade, passeios de mãos dadas pelo Lisboa Factory, onde grafites celebravam diversidade. Sofia, com sua herança alentejana de contos orais, contava histórias de avós lésbicas disfarçadas de amigas inseparáveis em aldeias remotas. Nós somos a continuação, murmurava ela nas noites em que Ana se aninhava em seu colo, vulnerável. Em Alfama, Pedro enfrentava sua própria tormenta. O estúdio de design decolava, com encomendas de campanhas para o orgulho gay de Lisboa, posters com silhuetas de casais contra o aqueduto das águas livres, slogans como o Tejo sem correntes. Mas Miguel, sempre o fogo do par, pressionava por compromisso, casemo-nos, Pedro. No civil, na praia da Caparica, com o mar como testemunha. Pedro hesitava, não por dúvida no amor, mas por ecos do passado, o primo que o chamara de doente, a mãe que, apesar do apoio, ainda rezava para cura. Eles discutiram numa tarde chuvosa, no balcão do bar de Miguel no Bairro Alto, onde copos de gin tónico refletiam luzes neon. Eu te amo, mas e se o mundo nos quebrar de novo, confessou Pedro, voz baixa entre o burburinho de clientes. Miguel, com olhos flamejantes, pegou sua mão, então nos colamos mais fortes. Como Ana e você fizeram. A reconciliação veio num beijo urgente atrás do balcão, selado com promessas sussurradas. A reunião familiar aconteceu num sábado cinzento, na sala de jantar da mansão, com o Tejo rugindo ao fundo como um aliado distante. Os tios, 3 homens de ternos engomados e olhares afiados, sentaram-se à mesa de carvalho, flanqueados por advogados. Isabel, ao lado de Ana, parecia uma rainha destronada, mas ereta. O império precisa de estabilidade, começou o tio mais velho, Francisco, batendo na pasta de documentos. Vender o centro cultural, focar nos hotéis. E reconsiderar associações que mancham o nome. Ana sentiu o sangue ferver. Associações. Você quer dizer Pedro? Sofia. Meu coração. Sua voz ecoou, clara e cortante. Sofia, convidada como parceira de negócios, apertou sua perna sob a mesa. Pedro, presente por insistência de Ana, interveio calmamente, o centro gera renda, tio. E respeito. O mundo mudou, Portugal casou casais como Miguel e eu legalmente há anos. Francisco bufou, legal, mas não moral. Seu estilo de vida não combina com tradição. O ar gelou. Isabel, surpreendendo todos, ergueu-se, moral. João, meu cunhado, viveu na sombra por causa dessa moral. Ele se matou, Francisco, por medo de vocês. A revelação, o tio-avô não fugira, mas suicidira-se após uma carta de rejeição familiar, caiu como um raio. Silêncio sepulcral seguiu, quebrado apenas pelos soluços de Isabel. Os tios recuaram, murmurando desculpas, e saíram apressados. Ana abraçou a mãe, lágrimas misturando-se, porque não disse antes. Isabel sorriu triste, medo, filha. Mas você me ensinou coragem. Pedro e Sofia observavam, o laço entre os 4 mais forte que nunca. O conflito, porém, escalou externamente. Um grupo conservador, inspirado pelos tios, iniciou uma petição online, salvem a herança portuguesa do progressismo radical. Comentários choviam, homofóbicos, classistas, lixeiro gay corrompendo bilionária. Vergonha. Pedro leu à noite, o estômago revirando, mas Miguel o arrastou para uma caminhada noturna pelo Tejo, eles gritam porque perdem. Nós dançamos. Ana, impulsionada, organizou um contra-evento, um festival de arte GLBT no centro, com performances de drag queens de Porto e poetas queer de Coimbra. Sofia cobriu para seu blog, Vozes Escondidas, e o burburinho atraiu celebridades, o ator João Vicente, abertamente bi, como patrono. Mas na véspera, sabotagem, grafites homofóbicos nas paredes do centro, arco-íris igual caos. Pedro, acordando cedo, limpou com baldes e tinta fresca, mãos sujas mas espírito inabalável. Lixo é meu ofício, brincou para Ana ao telefone. Isso aqui é só mais um. O festival aconteceu sob céu azul, multidões dançando ao som de remix de fado eletrônico, bandeiras arco-íris tremulando como velas. Ana discursou, meu pai amava esta terra por sua alma livre. Hoje, honramos isso. O clímax veio inesperado, um tio, o mais jovem, Henrique, apareceu no final, olhos baixos. Eu era amigo de João, confessou em particular a Ana. Sabia de Raul.
E falhei com ele. Deixe-me ajudar agora. Ele doou ações do Império para o centro, um gesto de redenção que silenciou os detratores. Com a petição murchando, os 4 celebraram num jantar íntimo na Caparica, ondas lambendo a areia. Pedro propôs a Miguel ali, joelho na terra úmida: casa comigo. Vamos fazer história. Miguel, rindo através das lágrimas, disse sim. Ana e Sofia, testemunhas, juraram ser madrinhas, um círculo de amor que transcendia sangue. Meses viraram anos, e o Império evoluiu, hotéis inclusivos no Algarve, com suítes temáticas LGBTQ+. Ana e Sofia adotaram uma criança de um orfanato em Setúbal, uma menininha de olhos verdes chamada Joana, em homenagem ao tio-avô. Pedro e Miguel casaram-se numa cerimônia na praia, com fado ao vivo e fogos sobre o Atlântico. No entardecer, Ana encontrou Pedro no jardim da mansão, agora um oásis comunitário. Você salvou mais que minha voz, disse ela. Ele sorriu: nós nos salvamos mutuamente. Lisboa faz isso, une corações partidos. E sob o céu rosado, eles brindaram ao futuro, onde silêncios viravam canções. Inverno abraçava Portugal com um véu de névoa úmida, transformando as ruas de Lisboa em labirintos de luzes natalinas que piscavam como estrelas caídas. Ana, agora 30 anos, equilibrava a maternidade com o império. Joana, de 2 anos, corria pela varanda do apartamento, rindo enquanto Sofia a perseguia com um urso de pelúcia. O centro Vozes do Tejo expandira-se, com filiais em Porto e Faro, tornando-se farol para jovens em crise, linhas de apoio 24 horas, financiadas por doações de Isabel, que se tornara embaixadora surpresa da causa. Mas a harmonia rachava com sussurros internos. Sofia, ambiciosa, recebera uma oferta, correspondente em Madrid para um canal espanhol, cobrindo direitos humanos na UE. É uma chance de impacto global, disse ela numa noite, enquanto Ana ninava Joana. Mas e nós? Lisboa é nosso lar. Ana engoliu o medo, de solidão, de repetir o silêncio do luto. Vá. Eu te sigo no coração. Mas as palavras doíam, e quando dúvidas sobre se seu amor suportaria distâncias. Pedro, casado há 6 meses, navegava águas semelhantes. O estúdio prosperava, mas Miguel sonhava em expandir para o Brasil. Minhas raízes chamam, amor. Um filial no Rio, misturando samba e fado nos designs. Pedro hesitava: e minha família aqui? Alfama é sangue. Suas discussões, outrora leves, ganhavam peso, revivendo fantasmas de rejeição. Numa visita ao pai pescador, agora idoso, Pedro ouviu: filho, felicidade não é lugar. É quem está ao lado. Palavras sábias, mas o coração puxava em direções opostas. O conflito explodiu numa reunião do centro, durante o planejamento de um simpósio sobre saúde mental LGBTQ+, pós-pandemia. Um palestrante convidado, Dr. Rui, um psicólogo de Coimbra abertamente trans, cancelara por ameaças anônimas, ecos do grupo conservador que nunca morrera completamente. Ana, estressada, explodiu com Pedro: precisamos de ação, não designs bonitos. Ele rebateu: e eu sou só o lixeiro decorativo agora. O ar crepitou, velhas inseguranças ressurgindo, classe, identidade, o peso de serem os salvadores, um do outro. Sofia e Miguel, sentindo a tensão, intervieram num jantar de reconciliação na taberna de Maria, em Alfama, onde o cheiro de bacalhau assado misturava-se a vinho verde. Somos família, disse Sofia, erguendo a taça. Não rivais. Conversas fluíram até madrugada. Ana confessou o medo de perder Sofia para Madrid. Pedro, o pavor de deixar raízes por sonhos. Talvez possamos híbrido, sugeriu Miguel. Eu vou ao Rio por temporadas, você fica com o estúdio. Mas o destino, sempre dramático, interveio com uma reviravolta cruel. Isabel sofreu um derrame leve durante uma viagem ao Douro, colhendo uvas como Manuel fazia. No hospital de Santa Maria, Ana correu para o lado da cama, segurando a mão fraca da mãe. Filha. Perdoe, murmurou Isabel, voz rouca. Eu te calei, por medo de perder você como perdi João. Lágrimas caíram, e Ana sussurrou: você nos deu voz agora. Pedro chegou com flores de alfama, Miguel carregando Joana, que desenhou um coração no braço da avó. A crise uniu-os, mas revelou fissuras. Sofia recebeu a oferta de Madrid como ultimato: aceita ou perca a chance. Ela partiu por um mês de teste, deixando Ana com noites insones, o silêncio voltando como névoa. Enquanto isso, o simpósio enfrentava boicote. Patrocinadores conservadores retiraram fundos, citando a agenda radical. Pedro, ferido pela briga com Ana, quase desistiu do design do evento, um mural interativo de vozes silenciadas. Mas uma ligação de Rui, o psicólogo, mudou tudo: eu volto. Sua história me inspira,
a herdeira que falou graças a um lixeiro. Pedro, tocado, trabalhou noites, infundindo moral com elementos pessoais, silhuetas de mãos entrelaçadas, o Tejo como veia de liberdade. O dia do simpósio amanheceu chuvoso, mas o centro lutou, jovens de todo o país, bandeiras trans e arco-íris tremulando. Ana abriu com voz trêmula: meu silêncio foi prisão, esta é minha chave. Pedro revelou o mural, luzes projetando vozes gravadas: eu existo, AMM como sou. Sofia, de volta surpreendentemente cedo, assistia das sombras, lágrimas nos olhos. O clímax veio no painel final, um manifestante invadiu, gritando versos bíblicos contra pecados. Caos, empurrões, microfones caindo. Pedro, instintivamente, protegeu Rui, levando um soco no ombro. Ana, vendo sangue em sua camisa, gritou: basta. Isso é amor, não ódio. Seguranças intervieram, mas o dano estava feito, manchetes de violência no centro GLBT. Naquela noite, no hospital com Isabel recuperando-se, os 4 se reuniram. Sofia abraçou Ana: eu recusei Madrid. Meu lar é aqui, com você e Joana. Pedro, ombro enfaixado, riu para Miguel: Rio pode esperar. Alfama é para sempre. Isabel, fraca mas lúcida, sussurrou: vocês são minha redenção. A mídia virou, o incidente expôs hipocrisia conservadora, doações choveram. O mural de Pedro tornou-se ícone, reproduzido em murais por Portugal. Ana e Sofia renovaram votos num cerimonial íntimo no Douro, com Joana espalhando pétalas. Pedro e Miguel planejaram uma lua de mel híbrida, Lisboa-Rio, misturando mundos. Primavera floresceu, e no jardim da mansão, Ana encontrou uma carta antiga de Manuel: filha, vós é ponte. Cruza-a com quem ama. Ela sorriu para Pedro, brincando com Joana: você construiu a primeira. Ele piscou: e conto com mais. Sob o sol, Portugal tecia mais um capítulo de cura. A primavera de Lisboa desabrochava em explosão de azulejos floridos e aromas de laranjeiras no ar, um bálsamo após o inverno turbulento. Ana, com Joana no colo, supervisionava a expansão do centro, uma ala nova dedicada à arte-terapia para sobreviventes de discriminação, inspirada no derrame de Isabel. Sofia, agora editora-chefe de Vozes Escondidas, equilibrava reportagens com a maternidade, entrevistas com ativistas trans no Alentejo, equilibradas por noites de histórias para Joana sobre 2 mamães corajosas. Pedro e Miguel, de volta da lua de mel, trouxeram ideias frescas, um podcast transatlântico, fado sem filtros, misturando testemunhos brasileiros e portugueses. O estúdio fervilhava, com aprendizes de Alfama aprendendo design QR. Mas uma sombra pairava: Henrique, o tio redimido, alertara sobre um primo distante, Eduardo, herdeiro menor que tramava aliança com radicais católicos para contestar a doação de ações ao centro. Ele quer o império de volta, disse Henrique numa visita tensa à mansão, documentos em mãos. Ana sentiu o estômago revirar, ecos de Tomás, mas mais insidioso, disfarçado de preocupação familiar. Deixe que venha, disse ela, voz firme. Já enfrentamos piores. Pedro, esboçando logos para a ala nova, acrescentou: com arte, mostramos verdade. O conflito estou devagar. Eduardo, um advogado de Braga com ar de santo, iniciou ações legais. A doação viola estatutos familiares tradicionais. Mídia sensacionalista mordeu: batalha pelo legado Carvalho, tradição versus modernismo. Comentários online reviveram ódio: lésbicas roubando herança, gay lixeiro no comando. Sofia, mergulhada em pesquisas, descobriu conexões. Eduardo financiava o grupo que sabotara o simpósio. É pessoal, disse ela a Ana numa noite, enquanto Joana dormia. Ele perdeu o pai para um escândalo similar, um amor proibido na família. Ana, tocada, hesitou: e se confrontarmos com empatia? Mas o medo de perder o centro, refúgio para tantos, a impulsionava à luta. Pedro enfrentava paralelo: um cliente grande cancelou o contrato após preocupações éticas com sua vida pessoal. Miguel explodiu: diga não. Somos mais que rótulos. A briga escalou para dúvidas profundas: você me ama ou o drama? Gritou Miguel. Pedro, ferido, fugiu para o Tejo, sentando no cais onde Raul e João se encontraram outrora, cartas antigas na mente. O ponto de virada veio num festival de primavera no Terreiro do Paço, com danças folclóricas e barracas de ginginha. Ana e Sofia levaram Joana, rindo de malabaristas, quando Eduardo apareceu, terno impecável, sorriso falso. Prima, vamos resolver em família, disse, mas seus olhos traíam malícia. Pedro e Miguel, por acaso ali, viram a cena. Não sozinha, murmurou Pedro, aproximando-se. A conversa virou confronto público.
Eduardo acusou Ana de trair legado, citando fotos manipuladas de festas e murais no centro. Multidão murmurou. Ana, coração batendo, respondeu: legado é amor, não ódio. Meu pai doou para vinhos inclusivos, eu, para vidas salvas. Sofia filmava discretamente, postando ao vivo. Pedro interveio: eu limpo lixo, mas vejo sujeira real, como a sua, Eduardo. O primo empalideceu, mas rebateu: você. Um operário invertido. O insulto ecoou, mas a multidão, diversa, jovem, vaiou. Um ativista trans gritou: orgulho, iniciando um coro. Eduardo recuou, mas jurou: no tribunal, eu venço. A batalha legal consumiu meses. Audiências em Lisboa lutavam de apoiadores, Isabel testemunhando sobre João, Henrique expondo fraudes de Eduardo. Pedro criou infográficos virais, desmascarando mentiras. Sofia publicou série investigativa, Sombras da Herança, revelando hipocrisia, Eduardo em festas secretas com amantes casados. O clímax no tribunal, juiz, uma mulher de Setúbal com um lenço arco-íris discreto, ouviu todos. Ana testemunhou última: perdi a voz uma vez. Não perderei o futuro de Joana para preconceito. Evidências esmagaram Eduardo, ele perdeu, banido da família, ações revertidas. Vitória celebrada com piquenique no Monsanto, Joana correndo, vinhos fluindo. Miguel beijou Pedro: você é meu herói. Sofia sussurrou a Ana: nosso amor é invencível. Isabel, recuperada, dançou com Henrique, redenção plena. Verão chegou, e o centro inaugurou a ala com mural de Pedro, mãos de todas as cores entrelaçadas. Ana, vendo Joana desenhar ali, soube: silêncio era passado. Vozes ecoavam eterno. Verão incendiava Portugal com sol implacável, transformando o Algarve em paraíso de praias douradas e falésias avermelhadas, onde o Atlântico sussurrava segredos antigos. Ana e Sofia escaparam para férias familiares, Joana construindo castelos de areia enquanto Isabel contava lendas de sereias lésbicas nas grutas de Benagil. O império prosperava, hotéis eco-friendly com temas queer, pacotes para casais LGBTQ+, no Douro. Mas Ana sonhava mais, um documentário sobre histórias como a de João, financiado pelo centro. Pedro e Miguel, exaustos do estúdio, juntaram-se numa semana, churrascos na Praia da Rocha, noites de conversa sobre estrelas. Quer filhos? Confessou Miguel, olhos no horizonte. Pedro, outrora temeroso, assentiu: adotemos. Como Ana. O plano acendeu faísca, mas também ansiedade, a adoção para casais gays ainda navegava burocracias em Portugal. De volta a Lisboa, o outono trouxe calmaria aparente. Mas um e-mail anónimo chegou ao centro: vocês acham que acabou? Vazamos tudo sobre João, e mais. Anexos, cartas inéditas, sugerindo Manuel sabia e encobriu, potencialmente ilegal. Remetente, resquícios do círculo de Eduardo, um écar amargurado de Braga. Pânico, Ana convocou o grupo na mansão. Se saírem, destrói reputações, nossa, do pai. Pedro, prático, sugeriu: contrato de cibersegurança. E transforma em força. Sofia, investigativa, rastreou o hacker para um café em Sintra, um jovem, Tiago, de 22, filho de um ex-sócio falido dos Carvalho. Confronto em Sintra, sob castelos de névoa, Ana e Pedro encontraram Tiago, olhos assombrados. Meu pai se matou por dívidas suas, cuspiu ele. Revelação: Manuel cortara laços após fraude, levando ao suicídio. Quer justiça. Ana, coração partido, ofereceu: não vingança. Verdade. Junte-se ao documentário, sua história salva outros. Tiago hesitou, mas o desespero cedeu. Ele entregou arquivos, juntando-se à equipe como editor tech. O documentário, Pontes Silenciadas, ganhou forma, entrevistas com netos de amores proibidos, animações de Pedro ilustrando cartas de João. Mas reviravolta, durante filmagens em Évora, onde João crescera, uma tempestade destruiu equipamentos. Pior, um incêndio acidental no estúdio de Pedro, destruindo originais. Suspeita caiu em ex-aliados de Eduardo, libertos condicionalmente. Miguel, furioso, confrontou briga feia, polícia envolvida. Basta violência, implorou Pedro, curando o rosto machucado de Miguel. Lutamos com arte. Clímax no lançamento do doc no Cinema São Jorge, plateia lotada, câmaras ao vivo. Mas minutos antes, vazamento parcial online, trechos editados para difamar Manuel como cúmplice de escândalo. Multidão murmurou. Ana subiu ao palco, voz inabalável: vejam inteiro. Meu pai era homem, falho, mas amoroso. Como todos nós. O filme rolou,
Imagens do Tejo, vozes trêmulas, mural de Pedro ganhando vida. Tiago, nos créditos, falou, perdão cura. Ovação ensurdeceu, prêmios seguiram, Globo de Ouro português para Ana como produtora. Incendiários presos, hackers desmascarados. O DOC inspirou leis mais fortes contra a discriminação histórica. Inverno fechou o ciclo, Pedro e Miguel adotaram um menino de Lisboa, Lucas, de 4 anos, com olhos curiosos. Batizado coletivo no Tejo, com Joana como prima irmã. Ana abraçou Pedro, do silêncio ao coro. Você começou. Ele sorriu, e o fado continua.